Em julho de 1917, em um Brasil altamente dependente, com uma população majoritariamente camponesa, dirigido por uma oligarquia agrária, excluía grande parte da nossa população da efetiva participação política. Aconteceu a primeira greve geral do país. Os atos aconteceram em São Paulo. Foram 5 dias de greve geral e marcaram o início de uma mudança na luta por direito dos operários e operárias do nosso país. O cenário para o trabalhador era o pior possível: custo de vida super elevado, com salários miseráveis, trabalho infantil, jornada de horas absurdas. Foram alguns dos estopins e desencadeou este grande movimento. Estamos falando do episódio que ficou conhecido como a Greve Geral de 1917, que vamos conhecer melhor no vídeo de hoje. A realidade cruel de um operário naquele período. Vamos conhecer um pouco. Nessa época não havia legislação trabalhista e um operário trabalhava em média 14 horas diárias, estou falando média, sem férias, sem descanso semanal remunerado, sem nenhum tipo de assistência. As jornadas de trabalho eram longas, as condições totalmente insalubres. Não havia horário para as refeições, que eram feitas entre as máquinas. Por todo esse trabalho, recebiam salários e não garantiam o sustento de suas famílias, o que levava mulheres e crianças a se empregarem nas fábricas, submetendo-as às mesmas precariedades impostas aos homens adultos e recebendo salários ainda mais baixos. Dados apontam que, em 1912, 67% dos trabalhadores têxteis eram mulheres, e em 1918, mais de 50% do operariado fabril era constituído de menores de idade. O custo de vida aumentava dia a dia. E em 1916, os gêneros alimentícios subiram mais de 60%, sem que houvesse qualquer reajuste dos salários. Começaram a faltar alimentos e toda a nossa produção era vendida para a Europa e estava em guerra. Estamos falando da Primeira Grande Guerra. A fome batia às portas das famílias dos trabalhadores. Diante dessa realidade cruel e dramática, uma comissão de operários da Crespi foi criada e se conduziu à direção da empresa, reivindicando um aumento de salário de cerca de 20%, baseado na elevação do custo de vida da época. Como o dono da empresa não aceitou o pedido, os operários ameaçaram entrar em greve. E a resposta patronal foi daquela, taxativa. Foi anunciar que ia fechar a fábrica. Este movimento se espalhou por outras fábricas do bairro onde ficava a Crespi, provocando a adesão de mais operários. Com isso, a greve, já iniciada, ganhou grande força entre os trabalhadores e se expandiu a outros setores. Operários versus os desmandos da elite brasileira da época. Acho importante nós travarmos isso. Com a greve em curso, começavam os comícios em bairros e praças públicas de São Paulo. Amanhecia com fábricas, comércios e transportes parados. Vários movimentos em porta de fábrica de diferentes segmentos também foram iniciados. A polícia confrontava os manifestantes com violência e deixava um rastro de inúmeros feridos. Tais fatos faziam crescer o número de operários que aderiram à greve. E na manhã do dia 9 de julho de 1917, uma grande passeata seguiu pelo bairro do Brás, até a fábrica de tecelagem Mariângela, onde ocorreu um grave confronto com a polícia e resultou, infelizmente, na primeira vítima fatal da greve, e foi o companheiro José Martins, um sapateiro de 21 anos, que foi atingido pela polícia repressora e, infelizmente, veio a falecer. Nesse mesmo dia, foi criado o Comitê de Defesa Proletária, que assumiu a direção do movimento e apresentou sua pauta de reivindicações: aumento de 35% dos salários, proibição do trabalho para menores de 14 anos, abolição do trabalho noturno para mulheres e para menores de idade, menores de 14 anos, jornada de trabalho com limites de até 8 horas, além de respeito ao direito de associação, que é o direito dos trabalhadores poder se reunir, congelamento de preço dos alimentos e redução dos aluguéis. A tragédia da morte do companheiro causou grande comoção popular e atraiu mais pessoas para o movimento. E após o enterro,
uma multidão em passeata atravessou o centro de São Paulo e realizou um grande e vigoroso e espontâneo omício de protesto na Praça da Sé. Ali o povo exigiu a reabertura das ligas operárias, proibida de funcionar no dia anterior pela repressão, a libertação dos grevistas presos e a punição aos assassinos de Martínez. Grande revolta reverberou nos bairros operários e a situação saiu do controle, com lojas e armazéns sucateados. A grande greve chegou a contar com mais de 40 mil trabalhadores. Eram sapateiros, eram eletricitários, trabalhadores das companhias de gás, mecânicos e quase a totalidade dos trabalhadores de pequenas oficinas, que era o parque industrial da época, que compunham a maior parte da classe operária do período. Barricadas foram erguidas e os grevistas tomaram os bondes da cidade, alguns foram destruídos pela fúria popular. Tentaram ocupar a 5ª Delegacia do Brás, levando as tropas de infantaria e a cavalaria da época a defender o posto da polícia. No largo da Estação Norte, os policiais tentaram invadir um café onde alguns líderes grevistas se reuniam, mas foram recebidos a bala. No tiroteio, esse seguiu, vários caíram feridos e novamente ergueram-se barricadas, um saco de mantimentos e veículos tombados. Uma grande insurreição. As ruas do Brás e da Moca transformaram-se num labirinto de barricadas. Já no dia 13 de julho, jornais, assim como a polícia, serviam os interesses da elite da época, publicaram notícias falsas sobre o movimento e foi informado que, para promover a ordem pública, policiais tomariam atitudes ainda mais enérgicas. Tais ações foram tomadas e produziu outra vítima fatal, uma menina de 12 anos, morta em um tiroteio quando um grupo de operários tentou parar um dos poucos bondes que ainda teimavam em circular. Os tiroteios e as vítimas se sucediam. Outro morto, o companheiro pedreiro Nicola Salerno, o que era uma simples greve por aumento de salário se transformou numa grande insurreição operária, ou seja, se buscava discutir condições de trabalho, condições de salários, se transformou em uma insurreição operária. É um claro exemplo da manifestação popular contra a exploração. Para tentar mediar o impasse nas negociações entre operários e patrões, uma comissão de jornalistas de diversas publicações da época da capital paulista foi formada e isto se conseguiu construir uma proposta. Proposta essa de aumento de salário de 20%, respeito ao direito de associação e não dispensa aos grevistas. E o governo se comprometeu a libertar os presos, a reconhecer o direito de reunião e a estudar e votar medidas que protejam os trabalhadores menores de 18 anos, assim como proteger as mulheres do trabalho noturno. As propostas foram aceitas prontamente pelo Comitê de Defesa e divulgadas em 3 grandes comícios que aconteceram naquele período. Um no Largo da Concórdia, um outro na Lapa e um terceiro no Ipiranga. Nesses comícios foram aceitas a contraproposta patronal e decidida o fim da greve e a volta ao trabalho, sob a condição de retornar à greve se fossem descumpridos os acordos. Embora a calma se restabelecesse, uma profunda transformação havia ocorrido. São Paulo nunca mais seria a mesma com a entrada em cena de um novo personagem, o proletariado. A greve geral trouxe, e isso é importante, à tona a importância da consciência de classe e da organização e do conhecimento político. Era mais do que uma necessária, uma sólida organização política operária para impulsionar contra o estado dos latifundiários, banqueiros e comerciantes e indústria. Ou seja, um contraponto a essa realidade que governava o país, a elite brasileira que governava o país. A partir desse movimento, os trabalhadores passaram a ser mais exigentes e correr atrás de direitos. Até 1920, houve uma onda de greve pelo país, a partir de liga de classe dos bairros, começaram a desenvolver os primeiros sindicatos. É um período, efetivamente, de a classe trabalhadora constituísse um amplo processo de insurreição popular, que é exatamente onde esse tema nos traz a necessidade de travarmos esse processo de consciência de classe da classe trabalhadora pelo fim da exploração. É isso aí.